muito bom dia. A gente está trazendo uma novidade hoje para você. Hoje, no NTV, mais um quadro, Papo Jovem. E o tema de hoje é mercado de trabalho digital, tudo o que envolve o mundo jovem hoje. E não tem ninguém melhor para a gente trazer aqui para falar digital do que alguém profissional na área digital. Então vamos lá? E o nosso convidado de hoje, um cara do mundo digital que vive a profissão dele há muitos anos, veio de uma família humilde, de um lugar humilde, aprendeu de forma humilde e hoje é um grande sucesso, um influencer excelente e um grande homem de Deus. Comigo está aqui José Marinho, José Eduardo. Hoje não é o José Marinho, hoje é o José Eduardo que a gente vai conversar. Exatamente. Cara, obrigado aí primeiro pelo convite. Sempre para mim é um prazer conversar não só sobre a minha vida, mas primeiramente o que o Senhor fez na minha vida. Então acredito que vai ser um bate-papo legal aí, tanto para a gente trocar essa ideia, quanto para influenciar de certa forma os jovens a tanto seguir mais a Cristo, mas também o lado profissional, dar mais valor a isso, também crescer de forma espiritual e de forma profissional. Cara, muito obrigado por você ter vindo, tá? Tamo junto. E cara, é muito importante o tema de hoje, porque em relação ao que a gente vive dentro da igreja, fora, tem muitos jovens que mesmo tendo o lado espiritual, eles ainda estão perdidos profissionalmente. E assim, é muito legal quando eu vejo um cristão influencer, porque ele acaba guiando milhares de jovens para o mundo profissional. Sim. Que é um mundo que a gente acaba, que nos últimos anos a gente tem esquecido um pouco, só que cada vez mais ele tem crescido. Por mais que a gente não esteja focando nele, ele tem crescido muito. Então vai ser muito legal esse bate-papo. E eu quero saber um pouquinho da sua história. A gente quer te conhecer o máximo, de até o José Marinho, lá o José Eduardo lá atrás, como é que ele chegou no Marinho, que é um grande influencer no digital hoje. Exatamente. Cara, então, é uma história legal, assim, porque eu vim de uma família humilde, como você trouxe na introdução. Morava numa casa onde a casa era pequena, então não tinha quartos, então dormia todo mundo no chão, colchonete, dormia meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão no sofá. Então, eu digo que eu nunca tive falta, assim, de nada. Porque eu tive, eu acho que o maior privilégio da vida foi ter uma família. Então, eu acho que isso me fez quem eu sou hoje, principalmente. Mas aí, falando da parte profissional, né, tudo mais, eu cresci querendo ser surfista até os meus 16 anos. E por eu estar muito na praia e tudo mais, eu acabei gostando muito do lado da parte visual. Tudo que tinha a parte visual, artística, me chamava muita atenção. Só que antes disso, bem mais jovem, eu sempre gostei de trabalhar porque eu nunca gostei de depender do dinheiro do meu pai para comprar alguma coisa que eu queria, seja lá o que fosse, um açaí ou uma camisa nova, alguma coisa. Eu sempre quis ter a minha independência financeira para comprar ali as minhas coisinhas e não necessitar do meu pai, porque eu sabia que exigiria um pouco mais de esforço dele de trabalho e tudo mais. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei vendendo peixe na praia, na barraca, botando guarda-sol, cadeira, na Praia Grande, lá na Barra de Guaratiba. E depois disso trabalhei com frango assado, trabalhei também, meu pai depois teve um depósito de bebida, trabalhei lá com ele. Catei latinha na praia também para conseguir uma graninha a mais, enfim. Fui crescendo nisso e aí cara, eu tenho uma foto que no passeio de escola, tava eu e meus amigos assim, eu era bem pequeno, tinha 13 anos, eu era o único com o celular na mão, pequenininho, registrando tudo. E depois de muitos anos na frente, uma pessoa que estudou comigo mandou essa foto e falou, cara, olha que bizarro, olha o que você tá vivendo hoje, mas olha essa foto sua com 13 anos, eu sozinho, tipo assim, 7 amigos e eu único com o celular na mão registrando tudo. Então, eu sempre gostei dessa parte artística, de registrar, de tirar foto. Na família sempre pediam para que eu tirasse a foto da família, seja no aniversário de alguém, alguma coisa. Então, esse lado sempre me chamou. E aí, na época, cara, o que eu tinha para começar era o celular, não tinha nada além disso. Não tinha grana para comprar uma câmera e tudo mais, então toda vez que eu ia pro colégio eu ia tirando foto de algumas coisas e tal, e comecei a fazer algumas fotinhas, uns vídeos, e a galera começou a pedir para ajudar no comércio, fazer uma foto ali, seja de um empratamento de algum restaurante, alguma coisa, e foi assim que eu fui começando até me profissionalizar nessa parte. E assim, te cortando, né?
É uma coisa muito interessante, cara, que você falou, e eu até me identifico, porque eu também vivi isso. Tem a prova, meu irmão tá junto com a gente aqui, de você com bem novo, né, com 13 anos, já ter a percepção de, pô, não vou ser um peso pro meu pai e pra minha mãe de pedir um negócio para comprar ali, dinheiro para comprar um negócio, então você já foi correr atrás do seu, e eu me identifiquei muito com isso, porque com 11 anos eu entrei na padaria. Comecei a trabalhar na padaria com 11 anos e foi por causa disso que eu queria comprar uma roupinha maneira, Sim. só que minha mãe não tinha dinheiro. Aí porque ela tinha dinheiro, eu não gostava, porque era feia as roupas. Aí eu comecei com 11 anos com ela, pô, não, tem que trabalhar, porque... E isso é muito legal, cara, porque muitos jovens hoje, eles não pensam muito na família. Tipo, não ligam de ser um peso. E é muito legal quando você vê alguém assim, porque, tipo, é uma empatia que você tem com seus pais, com a sua família. E aí, o que você não tira dos seus pais para você, acabava que sobrava para os seus irmãos. Então, tipo, você não estava pensando só no seu pai, estava pensando na sua família inteira e em você também. Porque o fruto, o que você plantou lá, é o que você colhe hoje. Você plantou um esforço, uma empatia com a sua família, e hoje, olha o que você colhe, né? Sim. Eu, graças a Deus, eu não precisei trazer dinheiro para dentro de casa. Tipo, ajudar financeiramente, comprar comida, nada disso. Meu pai sempre conseguiu sustentar a casa, graças a Deus, de uma forma muito boa, mas eu não tinha aquela estrutura para ter além do necessário. E aí eu trabalhava para ter as minhas coisas mesmo, sabe? Então, cara, eu sei que o meu ciclo de amizade ali na infância, tinham pessoas que faziam a mesma coisa que eu, trabalhava para ajudar em casa, para conseguir comprar essas coisas, mas tinha gente que, no caso, até hoje, tá continuando dependendo dos pais, o que pode ser, cara, até tudo bem, mas existe um peso dessa empatia, de, cara, eu preciso aliviar meus pais, eu preciso cortar o cordão umbilical, eu preciso seguir a minha vida. E, graças a Deus, a gente teve isso muito cedo, de certa forma, não diretamente de, vou ter que sair de casa muito cedo, não é isso, mas começar a ter sua independência. Sim. E não custear tanto no bolso dos pais ou de quem administra a casa. Né? É muito legal, cara. E assim, caraca, assim, a sua história se parece um pouco com a minha e com a do meu irmão, né, da minha família, que a gente muito novo começou a trabalhar. E uma coisa também que você disse que é interessante, você falou que no início da sua história, né, você era aquele cara da galera que ficava tirando foto por onde tava. E assim, eu queria saber, cara, quando que deixou de ser um hobby, só um hobby ali de você gostar de tirar uma foto, e aquilo, você começou a ver que aquilo poderia te dar um retorno pra sua vida. Tipo, caraca, isso aqui é legal, né? Isso aqui dá dinheiro, posso ganhar, posso sustentar uma família com isso. Cara, na verdade, eu comecei a assistir muito, eu sempre fui muito do YouTube, assim, eu não ficava muito na televisão com meus pais, eu sempre ficava no meu cantinho vendo o YouTube. Então eu comecei a ver muitas pessoas vivendo do audiovisual, na época o André Pili, enfim, outras pessoas, e eu vi aquilo como um sonho, tipo assim, viver de vídeo, mas eu não sabia exatamente, eu não tinha ideia de grana, assim, não sabia que aquilo poderia, na verdade, mudar a minha vida, mas era o que eu gostava de fazer. Só que todas essas referências, eles já tinham todos os equipamentos, já tinham toda a estrutura. Uns moravam lá fora e, cara, dentro da Barra de Guaratiba, não fazia ideia do que seria o mundo. Dentro do Rio de Janeiro. Não conhecia nem a Barra da Tijuca direito. Então, foi quando eu comecei a praticar bastante, e tendo muitas referências, vendo muitas pessoas trabalhando com isso, e eu comecei a entender o seguinte, na época eu treinava muito para ser surfista, longe de mim dizer que eu era um ótimo surfista, não era, até porque eu virei filmmaker, mas eu saía da água, saía do treino, e eu via que havia possibilidade de ganhar dinheiro com a pessoa que estava dentro da água ainda. Então, eu saía da água e a minha ideia era fotografar os surfistas para poder vender aquelas fotos. Só que eu não tinha câmera, não tinha equipamento, mas eu tinha essa ideia. E aí um amigo meu, na época, ele tinha uma câmera semi-profissional e ele ficava tirando fotos, só que ele não tinha tanto a lábia, vamos dizer assim, para conseguir vender aquelas fotos. E eu falei, cara, quando eu sair da água, vamos fazer o seguinte, quando eu saio da água, tu me empresta tua câmera, eu tiro as fotos, quando o cara sai da água, eu pego, vou lá, ofereço pro cara e te dou uma parte da grana. E foi assim que comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. E ali, cara, foi indo, a galera vinha surfar, eu surfava, fazia meu primeiro surf no horário da manhã, que eu gostava, saía da água, pegava a câmera e fotografava. Fotografava e ali vendia uma foto por 30, vendia um combo de várias fotos por
R$40, enfim, ia vendendo, e assim que eu comecei a fazer o primeiro dinheiro e comecei a entender que na minha cabeça eu não tinha aquilo ali vai me tornar um milionário. Não, mas aquilo ali vai começar a me dar uma graninha a mais. E dali realmente comecei, cara. Aí depois disso eu tive minha primeira câmera e aí a gente começa a entrar numa história mais interessante. Que quando eu tive a minha primeira câmera, na verdade, eu comecei a enxergar muito dinheiro. No sentido de, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso começar a ganhar mais dinheiro. Eu comecei a ficar muito obcecado pelo dinheiro. E aí com a primeira câmera, já com os primeiros clientes, fazendo ensaio de menina de 15 anos, um casal ali, um restaurante, enfim, comecei a trabalhar mesmo de verdade, ganhar meus 250 por trabalho, 200 conto, fazer trabalho de graça ainda, que foi muito importante para começar a criar um networking e começar a entrar no mercado de trabalho. Eu digo muito isso até para meus alunos, cara, quer começar? Começa fazendo coisa de graça. Porque é um conhecimento que você não paga por ele. E você não tem a pressão de entregar uma coisa muito absurda. Você acaba tendo um pouco mais de liberdade. Você faz na sua totalidade, da sua expertise, mas você consegue até criar, porque quando você é pago para fazer alguma coisa, você tem que fazer o que é pago. Tem que fazer o que é pago. O que é pago. Exato. E aí, quando você não é pago, você pode criar o que tem na sua cabeça. Porque, cara, a pessoa que tem ideia, a pessoa que é mais artística, na noite, antes de dormir, a pessoa tem várias ideias. E para executar, muitas vezes você precisa de um trabalho, de um cliente, alguma coisa, enfim. Mas voltando lá no assunto, eu comecei a pensar muito no dinheiro, porque eu estava começando a ganhar uma graninha, meus 600 conto ali por mês, 800, isso lá, cara, com 15, 16 anos. Era muito. Pô, eu com 16 anos ganhando 600, às vezes R$800 por mês, porque era uma loucura para mim, tava excelente. E aí Deus começou a me mostrar que eu tava no caminho errado, cara. Tava pensando só no dinheiro e tinha esquecido o real propósito daquilo. Foi Ele que me deu tudo que eu tenho na minha vida, foi Ele que me deu. E aí chegou no momento de que eu tinha câmera, eu tinha lente, eu tinha computador, que na época era muito distante, mas eu fui conquistando, Deus foi me dando todas essas coisas. Deus falou o seguinte: dá a tua câmera que eu preciso trabalhar em você. E aí eu, com a minha primeira câmera, com a minha primeira estrutura, Deus falou: dá o que você tem e deixa que eu cuido do resto. E aí eu fiquei procrastinando de pensar, cara, será que é Deus mesmo? Tô maluco. Doideira minha. Doideira da minha cabeça. Doideira. Como é que eu demorei esse tempo todo, eu não tinha nada. Agora do nada eu tenho câmera, Deus pede pra eu dar a câmera. Que loucura é essa, meu irmão? E aí eu fiquei 1 mês e meio pra tomar essa decisão. Até que Deus confirmou, já tinha confirmado, né? Mas a gente demora a obedecer. Umas 4 confirmações até... no mínimo. E aí chegou o dia, eu peguei a câmera, levei na mochila. E aí chegou no culto, eu tive a confirmação, terminou o culto, eu chamei o cara que Deus tinha pedido para eu dar a câmera. Falei, cara, Deus mandou te dar, vou nem conversar muito, senão eu vou chorar. Só vai. Meu irmão, rala. Tu rala daqui. Agora tu se vira com Deus, eu me viro aqui. E aí foi isso, esse foi, eu acho que o ponto principal da minha vida. Não foi o fato da câmera, da coisa material, mas foi o fato de Deus começar a tratar a obediência na minha vida. E depois dali para frente, muitas coisas aconteceram nessa parte de obediência. Mas voltando nesse assunto, cara, Deus começou a mudar muita coisa na minha cabeça. A falar comigo que não era o meu esforço, não era o meu talento, não era o que eu fazia de muito interessante, que as pessoas me elogiavam e que aquilo dali, de certa forma, vai enchendo o seu ego, sabe? Você é jovem, as pessoas começam a te admirar, começam a te elogiar porque você é um cara jovem, você já está trabalhando, você está ganhando seu dinheirinho. E aí Deus queria me tratar. Deus começou a fazer uma obra, cara, muito grande na minha vida, transformar assim a minha mentalidade mesmo. E hoje, cara, tudo que eu tenho foi graças a essa decisão lá atrás. E aí passou 1 mês exato, Deus usou uma pessoa e aí eu tinha um equipamento dos meus sonhos. Eu tinha esse equipamento, mas eu tinha outros equipamentos que era o meu sonho, que, cara, ia demorar bastante para conseguir. Depois de 1 mês, um amigo meu contou esse testemunho na internet e, cara, uma menina lá de São Paulo falou, cara, vamos fazer uma vaquinha pro Zé para conquistar o equipamento do sonho dele. E aí eu falei, caraca, calma aí, só para eu entender. Ele fez um vídeo, né? Eu contei, na verdade, ele acompanhava mais de perto a minha história, né? E aí ele teve uma live que ele do nada falou, cara, teve um amigo meu que deu uma câmera, Deus mandou dar a câmera, não sei o quê. Ah, ele contou a sua história e alguém lá de São Paulo comentou, pô, vamos fazer uma vaquinha pra ele. Que legal, cara. E aí uma galera do Brasil começou a se mobilizar, mano. Tipo, um dava 50,
Foi juntando uma graninha, não deu a totalidade, mas enfim, passou mais um mês exato. Esse amigo voltou de Nova York, chamou eu na casa dele lá. Cheguei na casa dele, tinha os equipamentos do meu sonho, mano. Tudo. Era câmera, 3 lentes. Até as lentes? 3 lentes, uma câmera da Sony, que eu uso Sony até hoje. Pra mim era um sonho ter uma Sony, porque quando eu era muito pequeno eu via as referências dos caras lá fora usando e sempre era Sony. Então pra mim eu não sabia nem quão importante era, mas eu sabia ter uma Sony. E aí, cara, Deus me deu tudo do meu sonho, mano. Me deu a câmera dos meus sonhos, a lente, 3 lentes do meu sonho, e ele falou, agora você tá preparado, agora você pode voltar a fazer o que você gostava de fazer. E eu comecei, cara, a profissionalizar, me tornar profissional, e aí com 17 anos eu já tinha empresa, já tava já ingressado, já tava profissional. E aí são muitos detalhes, né, mas assim, eu me tornei profissional ali com 17 anos e comecei a trabalhar, cara, de responsabilidade mesmo, de casal me contratar, a empresa me contratar, e ali começou mesmo a minha... E hoje tem quantos anos? Cara, hoje eu tô com 25. Casado? Casado, vou fazer 3 anos de casado, futuramente vou ter meus filhos. Tenho uma empresa bem consolidada. Hoje eu atuo tanto como produtora para serviços para empresas, enfim, quanto atuo na parte como influenciador, que foi uma coisa nova para mim, mas eu comecei. Tem um ano. Que tem crescido bastante, exatamente. Né? Quantos mil seguidores? Cara, hoje eu tô com 108 mil, mas a expectativa é da gente conseguir mais gente ali. Vai crescer, vai continuar crescendo. E tem a parte do digital, que é a parte que eu comecei a ajudar pessoas a terem essa profissão também, porque hoje em dia um celular, cara, o celular que a gente tem, a gente consegue entregar uma qualidade absurda. E hoje é uma coisa, hoje vamos dizer que é mais fácil você se tornar profissional nessa área, porque tem um telefone que grava em 4K, sim. Enfim, várias coisas técnicas que naquela época não tinha. Naquela época eu só tinha um celular que não me dava essa estrutura de hoje, mas eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade. E aí eu comecei a fazer. O que eu digo pra galera hoje, até no YouTube, que eu comecei no YouTube também, é falar, cara, só começa, que as coisas acontecem. Eu uso muito exemplo, muito abstrato, que é o seguinte: uma pessoa que está em casa, sentada na cama, fazendo nada, não existe possibilidade de Deus, ou até quem não acredita em Deus, vamos dizer assim, vamos dizer que a pessoa que acredita no universo, não tem nada que se mova, que possa chegar a essa pessoa, porque essa pessoa está parada. E eu digo muito para as pessoas o seguinte, cara, se movimente, esteja em movimento. Porque, cara, podem acontecer inúmeras coisas. Cara, eu conheci pessoas porque eu estava em movimento. Eu entrei em roda, em mesa, almocei com pessoas que eu não fazia ideia, cara, de que eu poderia um dia ter a capacidade de me sentar ali com aquelas pessoas e conversar, porque eu estava em movimento. Eu estava com um amigo, aquele amigo conheceu outro amigo, e tudo ali, cara, são tantas possibilidades de coisas que podem acontecer só pelo fato de você estar em movimento, que pode transformar a nossa vida. Cara, eu achei interessante, hoje você tem um projeto, né, que ensina as pessoas a como ingressarem nisso. Conta um pouquinho mais disso, sobre os seus alunos. Cara, hoje a gente está com 3 mil alunos. 3 mil alunos? A gente alcançou 3 mil alunos. Parabéns, cara. Pelo Brasil todo, até fora, na verdade. 3 tem mil. trabalhado com celular. Então é a galera que tinha um celular, queria fazer uma renda extra, ou então não estava tão feliz com o seu trabalho assim, e queria, de certa forma, monetizar um pouco mais. E eu falei, cara, por que não ensinar o que eu pratiquei lá atrás? Comecei com o celular, fui migrando, fui me profissionalizando com a câmera e tudo mais. E hoje está em alta o celular, porque as marcas procuram pessoas que produzam conteúdo com o celular. Rock in Rio, tem a galera, as empresas, as produtoras com câmera, mas tem aquela galera que fica gaguinho, bonzinho. Exatamente. É muito legal, né, cara? Então é um nicho que se formou, que cresceu do nada, e eu falei, cara, vou ensinar essa galera. Mas aí, por que começou? Eu comecei a ajudar a galera por conta de um sonho, cara, que eu tive no meio da pandemia, acho que 2020, 2021, de madrugada. Deus me deu um sonho que foi o seguinte: você vai voltar lá na sua escola, onde você estudou. O ensino médio, eu estudei à noite no colégio estadual. E Deus falou, você vai voltar lá na sua escola e você vai ensinar aquela galera, com a sua história, com tudo que você teve, a ingressarem e começar no mesmo ano que você, porque você não tinha nada e aquela galera estava no mesmo lugar que você. Por quê? Eu estava naquela escola, eu estudava à noite, eu não tinha estrutura financeira familiar, mas eu comecei. E hoje eu sou bem sucedido, vamos dizer assim. Óbvio que eu tenho muitos sonhos ainda, mas, cara, de onde eu saí, eu não imaginava que eu estaria aqui hoje. Então Deus falou, cara, volta lá e ensina para aquela galera.
E aí Deus foi começando a me mostrar o curso, assim, foi mostrando cada aula e tal, e eu escrevi o curso, gravei, fui lá, palestrei, dei o curso para todo mundo, que estava lá na palestra um dia, acho que tinha 50 alunos, eu dei o acesso para todos eles, um curso que eu vendo hoje, e enfim, mas o propósito inicial era ensinar a galera lá da escola, e aí Deus também me possibilitou ensinar a galera e também remunerar com isso, e se tornou mais uma fonte de renda. Cara, que legal, você, assim, são poucas as pessoas que a gente vê como um exemplo específico. E, cara, a tua vida, a tua história é um exemplo de obediência, assim, incrível, mano. Sim, porque cara. tu chegar, tipo, é a mesma coisa que um piloto de carro. Tipo, o cara montar um gol bolinha do jeito que ele quer, do jeito que ele sonha, e aí ele vai começar a correr agora, tá ganhando, tá correndo. Aí, pô, dá teu carro, mano. É isso aí. Caraca, é uma pedrada. Qualquer instrumento, seja para um cara que pratica esporte ou qualquer coisa, Deus pegar e falar, cara, dê teu instrumento que eu preciso trabalhar a tua mente. É uma loucura, né? Eu queria te perguntar qual a importância de todas as fases, né? Porque, assim, lá no início, a sua fase de perrengue, né, era conquistar uma câmera. Só que aí depois que você conquista, as pessoas acham que, conquistou, tá tranquilo. Não, só que aí vem outra fase, que aí agora você conhecer, ter um network de trabalho. Aí você conquista. Aí quando você conquista, você tem que se manter bem, aí você tem que conquistar mais clientes. Então, assim, qual é a importância de todas as fases que você vê e que vai continuar, né? Porque nunca acaba. Sim, cara, eu acho que o principal de tudo é você sempre manter os olhos em Cristo, porque tem muita fase difícil no meio disso, cara. A gente começa lá como criança, ou um jovem, vamos dizer, até uma pessoa que esteja há mais de 30 anos, você quer começar algo e você só precisa começar e as coisas vão acontecendo. Mas no meio dessa caminhada, não é porque está começando a dar certo que vai ser sempre fácil, porque você já se profissionalizou, que você já está bem encaminhado. Cara, são várias fases que vão dificultando e você vai passando por elas, e o que faz você passar por elas é você ter uma mente muito forte no propósito que Deus destinou sobre a sua vida. Porque eu disse sobre a obediência lá atrás, quando eu comecei e tal, que Deus pediu para eu dar a câmera, porque diversas outras fases da minha vida Deus pediu para eu abrir mão ou abdicar de alguma coisa para que eu pudesse ir mais longe. Um outro exemplo foi quando eu quis comprar meu primeiro carro, eu tinha 19 anos, 19, 20 anos, alguma coisa assim. E eu fui comprar o carro, no dia que eu fui comprar, Deus falou, não, o dinheiro que você vai dar de entrada, você vai pegar e vai dar pra tal pessoa. Eu, pô, não é possível. Quando eu quero fazer alguma coisa... Toda hora, Deus, deixa eu comprar minhas coisas. Deixa eu comprar minhas coisas. E aí Deus falou, não, pega o dinheiro de entrada e dá pra tal pessoa. E eu acho que a obediência a Deus sempre me forjou. E eu não digo que eu sou o cara mais obediente, não, cara, porque tem a procrastinação, tem às vezes que a gente, por exemplo, esse exemplo do carro, a gente olha e fala, pô, não é possível que é Deus, mano, é coisa da minha cabeça. E sempre acontece isso. Foi de novo. E eu não quero me colocar no cara, é o cara que é o santo, é o cara que sempre obedece a Deus. Não, cara, diversas vezes eu não escutei Deus e eu quebrei minha cara. Mas eu acho que o que mantém a gente é a gente estar com os olhos firmes em Cristo para passar por diversas adversidades, porque você cresce, aí chega a parte da maturidade, de você crescer como homem, e aí você vai começando a furar essa barreira. E aí depois você entra no relacionamento, aí você precisa se tornar homem para você cuidar de uma mulher. Aí você entra na fase do casamento, você precisa pagar o casamento, cuidar de uma família, cuidar da sua esposa. A parte profissional, você começa sendo um cara que ganha um dinheiro ali, depois você se torna um MEI, depois você se torna um empresário, você começa a pagar imposto de verdade, você consegue fazer coisas mais difíceis. Tudo são níveis que você vai furando. E aí tem a parte profissional, muita gente começa a fazer o que você está fazendo, e você tem que se diferenciar, você tem que criar algo novo. Onde você está. Cara, se você tiver acomodado, você não vai furando essas barreiras, tanto na parte profissional, espiritual, profissional. Então, eu acho que o que me mantém continua, porque eu continuo passando por fases difíceis, eu até converso muito com a Monique, que vocês conhecem, que tem fases da minha vida, igual a fase que eu estou vivendo hoje, que é um momento onde eu preciso ir mais longe, só que para eu chegar mais longe, eu precisei abrir mão de uma coisa muito forte da minha vida, que eu ganhava um dinheiro, porque eu sei que lá na frente isso me limitaria e eu quero ir mais longe. Então, assim, a vida é feita de fases. Eu converso até com a minha sogra, que é a minha sócia, inclusive, uma coisa muito louca, se imaginar,
A minha sogra é a minha sócia. E aí eu converso muito com ela que, cara, não é possível que não vai ter alguma fase da vida que eu não vou ter que passar de alguma fase. Porque sempre está tudo bem, aí chega uma parte difícil, você tem que passar dessa fase, aí você tem que passar dessa fase. E sempre nesses momentos é muito difícil de passar, porque é angústia. E aí você já não é mais um jovem que você não tem tantas responsabilidades. Você já tem uma casa. Peso diferente, né? São outros uma pesos, carga. Cara. É uma carga muito maior. Então, você fazer isso tudo, cara, passar todas essas fases sem Cristo, é difícil. Porque eu digo que não dá, carne, porque não dá. Se não tiver aquela paz que excede todo o entendimento para te fazer passar por todas essas fases, é muito difícil. Se fosse só pelo meu talento, só pelo meu esforço, vamos dizer assim, porque eu não tenho talento, o meu foi esforço e aprendendo as coisas na marra, eu acredito, cara, que eu não chegaria onde eu tô hoje. Porque a paz que Deus me dá para passar pelos momentos difíceis é o que me mantém até hoje, sabe? Cara, e assim, né, a importância, né? A importância de não só obedecer, mas assim, de entender o que está acontecendo. Porque não é, às vezes a gente obedece, mas a gente obedece vou obedecer que é para eu não me ferrar, mas assim, a obediência atrás de uma compreensão do que está acontecendo. De que tudo que Deus te pede, Ele não te pede para te destruir. É só para te tirar. É só para te tirar e te botar em um lugar maior. Então, assim, a importância de obedecer. E, cara, eu queria saber se tu pudesse encontrar hoje o de 17, o José Eduardo. Se o Marinho pudesse encontrar o José Eduardo de 17 e o de 13, tá mais lá atrás ainda. O que você conversaria com eles? Mano, até de se emocionar, assim, porque, mano, eu sei que fui um cara muito sonhador. Se eu encontrasse eles, mano... Primeiro ia chorar um pouquinho. Eu ia chorar, mano. Primeiro ia chorar um pouquinho. Vocês conseguiram várias palavras maneiras, mano. Olha onde a gente tá. Exatamente. Porque, cara, o José de 17 anos, eu jamais imaginaria, viajar para os lugares que eu viajei por conta do trabalho, mano. Sério, eu não imaginava que muita coisa... Como eu falei, eu tenho muitos sonhos ainda. Não cheguei, cara, não cheguei perto de onde eu quero chegar. Mas o que eu tenho hoje, cara, é muito longe de onde eu estava. Se eu pudesse falar alguma coisa para eles, seria, cara, para os dois seria, primeiramente, obedece a Deus em tudo que Deus falar, cara, vai de cabeça. Se entrega a tudo que Deus mandar, porque é isso que vai mudar a vida de vocês. Acredita e estude mais, ande com pessoas de princípios, ande com pessoas que já estão no lugar onde você quer chegar, se coloque no meio, se crie oportunidades, porque eu não acredito que oportunidade chega, você se cria, você tem que estar num movimento, fazendo alguma coisa para que a oportunidade encontre com o seu movimento. Sim. Acho que uma das principais coisas, além do espiritual, de se entregar para Deus, seria se afaste de pessoas que querem continuar no mesmo lugar. Porque as pessoas, inconscientemente, elas não estão fazendo mal algum na vida delas. Porque você está parado, você não está machucando ninguém, você está fazendo nada com ninguém, mas você está parado. E estar parado, cara, você acaba com a sua vida. E você andar com essas pessoas faz com que você também fique paralisado. E eu acho que a paralisia é a principal doença, assim, para um jovem, sabe? Estar parado. Ainda mais no nosso meio aqui, que é tudo muito rápido, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente está aqui, mas tem um monte de evento acontecendo, a gente está aqui e a gente está aqui no celular e a gente pode estar em um monte de lugar com pessoas de outros países. Então, assim, estar em movimento hoje é muito importante, porque as pessoas hoje em dia estão muito em movimento, mas paradas. Elas estão fazendo tudo, mas elas estão aqui. Não estão paradas no que é o essencial. Então, assim, é muito, muito interessante essa parte. Cara, foi muito bom te conhecer. Pô, cara, junto, que exemplo de história de obediência, de homem de Deus. E assim, cara, fico muito feliz. Te desejo tudo de bom. Tenho certeza que você vai chegar onde você quer. Sua história é muito linda. Foi muito bom. E assim, olha a importância de um jovem, de uma criança que virou um jovem, que depois virou um homem de família, e a importância de que tudo que ele disse aqui, em todas as falas dele, ele ressaltou a obediência a Cristo e estar com Cristo.
Você não precisa estar aqui todo domingo, você não precisa estar aqui toda semana no culto, mas você precisa estar com Ele o tempo todo. Eu acho que foi meu pai que disse isso uma vez. Ele falou assim, eu não oro 1 hora direto, mas eu não fico 1 hora sem orar com Deus. Cara. E essa que é a diferença, né? Sim. Que tem muitas pessoas que oram horas pelo seu dia, só que ficam horas sem falar com Deus. E eu acho que o que diferencia não só o seu talento, não só o seu feeling para sua arte, o que diferenciou isso foi ter Deus na sua vida. Que o tempo todo a direção que Deus coloca, ela é muito mais importante do que só o talento, do que só o conhecimento, do que só o network. Então, tenha Cristo e se conheça através de Cristo. Porque assim como Ele identificou nele que ele tinha uma arte e um talento guardado dentro dele, Deus quer despertar o dom e o talento que Ele tem dentro de você. Então, se conheça através de Cristo. Cara, foi muito bom. E nós estamos juntos. Espero que muitos jovens possam se identificar e, cara, começar o que eles querem hoje, sabe? Como sonho, como desejo. E deixa Deus, com o seu movimento, fazer o resto. Só comece. Crie oportunidade, esteja em movimento, se coloque à disposição, ande com pessoas que querem crescer. Isso é o principal, cara. Sério, é muito importante você querer andar com pessoas que querem crescer. E é muito difícil abrir mão dos amigos de infância, dos amigos do seu bairro e tudo mais. Não estou dizendo que você tem que ignorá-los, não é isso. Mas é porque geralmente essa galera principalmente não acredita no que você pode se tornar. Sim. Isso inconscientemente mexe com a nossa cabeça e nos paralisa. Cara, fala aí, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, do curso, de tudo que ele traz, fala aí suas redes sociais aí pra gente. Cara, minha rede social, @marinhofilme. No YouTube a gente tá lá, Marinho só. Essas 2 redes sociais que eu mais mesmo. Pode me encontrar lá vai ter todas as informações. Tem conteúdo gratuito também, então se você não tem a condição financeira para investir hoje num curso e se profissionalizar, consuma o YouTube, consuma lá o meu canal, o meu Instagram, que você já vai conseguir adquirir bastante conhecimento e começar. O importante é isso. E antes de acabar, já que você dá curso, né, de audiovisual, eu quero que você dê uma dica pra gente de audiovisual antes da gente terminar, assim, na fogueira. Caraca. Na fogueira. Eu quero que você dê uma dica, pode ser de celular, pode ser de câmera, algo que ajude essa galera aí que tá começando aí, ou que elas estão se interessando. Então, a dica que eu posso entregar pra galera é, se você hoje não tem um celular, ou se você já tem um celular que você tem, existem clientes para você oferecer com o nível que você tem. Porque tem um cara que tem um celular mais top e tem um cliente mais top. Tem a galera que tem um celular um pouco mais básico e tem um cliente mais básico. Nem todo mundo tem um budget muito grande para pagar um filmmaker muito caro. Então são níveis tanto de celular, de profissionalismo, quanto de cliente também. Então a dica que eu posso oferecer para a galera é entrar lá no meu canal no YouTube, pesquisa essa é a profissão de 2024. Estamos em 2025, mas o vídeo continua valendo, não mudou nada. Inclusive, até intensificou. Então pesquisa lá. Essa é a profissão de 2024 e do lado escreve também Marinho Filme, que vai ter um vídeo lá explicando para você como você pode começar nessa profissão hoje e com o celular que você tem, com o que você tem em mãos, dá para você começar a ganhar o seu primeiro dinheiro aí no primeiro mês mesmo. Caraca, legal. É isso. Então fica aí a dica, vai lá no YouTube, lá no canal dele, pesquisa lá os vídeos e vai gravar, vai ganhar um dinheiro, vai colocar em prática. Vai se movimentar. É isso aí. Irmão, muito obrigado, tá? Tamo junto. Ótima essa conversa. Até a próxima, né? Até a próxima, vamos ver que a gente volte aí em breve. Vai. É isso. Tchau, tchau. Fique com Deus.